Fala Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, o pessoal do Sport TV tá enchendo a bola do Cruzeiro. Apesar da derrota, o Cruzeiro jogou muita bola. O Cruzeiro teve o dobro de ataque do Fluminense, né? O Fluminense foi mais objetivo, chutou mais no gol mesmo, não chutou só para gol, isolou a bola como o Cruzeiro fez. Chutou no gol mesmo. O Rafael teve que trabalhar um pouquinho, mas tomou 2 gols. Fábio quase não trabalhou tanto assim, porque o Cruzeiro só isolou a bola. Mas a mídia enchendo a bola do Cruzeiro. Acompanha aí. Créditos para o canal Sport TV. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Bastante organizado para o pouco tempo de trabalho aí do Pepa, mas não conseguiu segurar o Fluminense. Vamos mostrar os melhores momentos desse jogo aí, que terminou agora há pouco também no Mineirão, e falar sobre esse ótimo jogo que a gente teve por lá, né, Raed? Ótimo jogo, duas escolas bem diferentes. Você falou do início de trabalho do Pepa. Ele assumiu dia 24 de março, ou seja, tem um mês e meio, não tem nem 2 meses que o Pepa está no comando do Cruzeiro, e é um time que consegue corresponder ao que ele pede para a equipe. É uma equipe com extrema intensidade no campo de ataque, uma marcação muito forte, levou certa dificuldade para o Fluminense no início do jogo, só que o time do Fernando Diniz é o time que encanta não só o cenário brasileiro, mas o cenário sul-americano. Diversos analistas do cenário sul-americano estão encantados, estudando a forma do Fluminense jogar, e o Fluminense resolveu as questões dele da partida, fez 2-0, bem no jogo, e no final do jogo, que teve com o André expulso, o Cruzeiro com possibilidade de diminuir a partir de uma cobrança de pênalti, ainda assim o Fluminense conseguiu segurar o resultado da partida. Agora conseguiu fazer um jogo equilibrado até com o Fluminense durante algum tempo, né, o Gonzalo? É claro que o Fluminense tem mais peças hoje, jogadores mais decisivos do que o Cruzeiro, mas por um bom tempo, no primeiro tempo, por exemplo, eles terminaram com 8-8 em finalizações, né? Então o Cruzeiro teve oportunidades para machucar um pouco esse Fluminense, né, Gonçalo? Teve. O torcedor do Cruzeiro, eu me lembro de ter comentado ontem aqui no Troca também, que o torcedor do Cruzeiro tinha, nesta rodada, tinha que curtir o momento do seu time, que até então tinha 3 vitórias em 4 jogos, e tinha que saber que estava pegando um time muito mais forte. Que o Fluminense não era exagero atribuir favoritismo ao Fluminense. E foi o que aconteceu. O torcedor do Cruzeiro sai do Mineirão triste, evidentemente com a derrota, mas ele tem que observar que, principalmente no primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu um equilíbrio, conseguiu segurar um pouquinho o Fluminense e ameaçou. O Germancano tira uma bola de cabeça praticamente em cima da linha, poderia ter sido gol. Tivemos o lance do pênalti, que foi um absurdo aquela sequência. A gente vai mostrar em detalhes já, ou seja, grotesca. Foram situações em que o Cruzeiro poderia ter marcado. Mas não dá para achar que em tão pouco tempo o Cruzeiro já poderia chegar num nível como está o Fluminense, não só em termos de qualidade, mas em termos de longevidade do trabalho do Diniz. E o Fluminense já, como eu destaquei no início da edição de hoje do Troca, o Fluminense está começando a se tornar aquele time que joga com a mesma tranquilidade, com a mesma desenvoltura dentro e fora. E aí começa também a ter algumas situações dentro do jogo em que ele acaba... Aquela expressão, já que o Milton usou, jogar por música, eu vou usar uma outra também bem antiga. O Fluminense, às vezes, está com sorte de campeão. Pois é, a gente está vendo, inclusive, os 2 lances aí, né, dos pênaltis cobrados pelo Bruno Rodrigues. Daqui a pouco a gente mostra em detalhes a briga, né, entre o Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado para a cobrança do pênalti. Né, um pênalti que poderia ter mudado a história do jogo, porque naquele momento o André acabou expulso, aliás, de maneira infantil. O André, que é um ótimo jogador, a gente não cansa de elogiar o André, a maturidade com que ele joga e tudo mais, mas ele foi expulso de maneira infantil, reclamou da marcação do pênalti, e reclamou tanto, continuou reclamando, tomou um amarelo, continuou reclamando insistentemente e foi expulso.
deixou o Fluminense naquele momento com 10 jogadores, eram 30 do segundo tempo. Se o pênalti é convertido ali pelo Bruno Rodrigues, o jogo estaria 2-1 e o Fluminense com um jogador a menos durante 15, 20 minutos. Foram 14 minutos de acréscimos, né? Então o Fluminense poderia ter jogado aí com quase meia hora de jogo com um jogador a menos. A sorte é que o Fábio defendeu as duas cobranças, a gente vai mostrar em detalhes. Mas vamos chamar aqui a Natália Lara, que narrou o duelo entre o Cruzeiro e o Fluminense. Daqui a pouco a gente mostra, inclusive, a briga ali do Henrique Dourado com o Bruno Rodrigues. E a Natália Lara conta pra gente, junto com o Carlos Eduardo Lino, como foi esse Fluminense 2, Cruzeiro 0. Fala, Natália! Fala, Diniz, Raed, Gonza. Estivemos eu, Carlos Eduardo Lini, Dano Moraes, Maria Cláudia Bonucci e Guilherme Frossar. Olha só, trazendo toda a nossa equipe que aqui no Premier, né, fizemos a transmissão para Cruzeiro e Fluminense, vitória do Fluminense por 2-0. E olha só, hein, Lino, um Mineirão com 58 mil torcedores, mais de 58 mil torcedores, uma expectativa, uma preocupação com o gramado, só que o jogo foi para um lugar completamente diferente, né? Todo mundo esperava realmente duas estratégias diferentes, dois times com propostas diferentes e um jogo muito equilibrado. Afinal de contas, um Cruzeiro de 4 vitórias consecutivas, um Fluminense vindo de um empate, mas de uma sequência interessante anterior. O que dá pra gente falar sobre esse jogo? Que teve muitos elementos, a gente vai passar passo a passo dele. É verdade, Natália. Amigos, um abraço. Foi uma epopeia, né? Pelo tamanho do jogo, pelos acréscimos, 16 no final da partida, pelos heróis que todo grande jogo cria, e esse jogo criou. Dá para destacar lá pelo final o Fábio, mas dá para começar a conversa com o Marcelo, que fez uma partida excepcional. Ele é um jogador capaz de controlar bola, tempo, espaço, emocional, e a gente viu ele fazendo esse grande lance. Mas o tempo inteiro o Cruzeiro teve no jogo. O Cruzeiro conseguiu usar aquilo que é uma grande arma contra o Fluminense. Pressionar a saída de bola, usar a jogada de velocidade, tentar dar um ritmo diferente à partida. Mas é difícil de se controlar jogo em cima do Fluminense, porque o Fluminense ele consegue compreender, ler como poucos times hoje na América do Sul o que é uma partida de futebol. O Fluminense te destrói no momento certo. O Fluminense é um time que tem qualidade e equilíbrio, e isso foi começando a pesar dentro da partida. Por mais que tivesse o Cruzeiro grandes oportunidades, fechasse o jogo com 27 finalizações contra 10 do Fluminense, equilibrasse posse de jogo, no final tivesse 2 jogadores a mais, e olha só o que acontece antes de o Fluminense fazer 1-0. O Cano tira uma bola de cabeça, um gol certo do Cruzeiro. Logo mais adiante, o Cano recebe uma bolada no rosto, ela sobra, vai de um lado para o outro, o Cruzeiro tira embaixo da trave e o Ganso, Natália, faz 1-0 para o Fluminense, no momento em que o Cruzeiro podia ter aberto o placar, um pouquinho antes até. Com certeza, e aí isso só vai mostrando, né, o quanto esse jogo já tinha terminado bem o primeiro tempo, ele volta ao segundo tempo na mesma energia. Algumas peças foram mudadas, Lino, e mesmo assim o jogo não perde a intensidade. O Cruzeiro tinha que fazer uma partida de erro zero e aquela ideia de jogar mais no segundo tempo fez com que o Cruzeiro se posicionasse ainda mais em cima do Fluminense na saída de bola. Esse gol do Cano, ele sai depois que o Fluminense alivia uma pressão lá no campo de defesa. Aí quando o Cruzeiro volta todo bagunçado, desorganizado. O Fluminense sabe como costurar defesas desorganizados. O Cano apareceu por trás e acabou fazendo 2-0. Depois do 2-0, o Fluminense baixa ainda mais, né? Linha, vai para frente da grande área, começa a transferir bola para o time do Cruzeiro, que teve no Matheus Vital, cara, uma figura sensacional no jogo. Jogou muito bem o Vital hoje. Quando ele mais aparece é quando o Fábio também começa a brilhar. Aí vem o lance do pênalti. Aí que a história começa a mudar, né? Porque a primeira cobrança, o Bruno Rodrigues bate em cima do Fábio, né? Essa cobrança acabou voltando para o posicionamento do Fábio, né? Tava um pouquinho adiantado, depois teve aquela confusão ali com o Henrique Dourado que queria bater, né? Ele depois chegou a falar no final do jogo, né, Lino? Que era para um bem maior, só que o Bruno Rodrigues, pressionado, perdeu de novo. Aí o André, logo na sequência, é expulso também. O Fluminense se desequilibra bastante nas marcações. O time do Cruzeiro segue pressionando, mas depois de perder o pênalti fica muito difícil. Umas coisas que eu gostaria de dizer. Sim. O Henrique Dourado errou.
né? Se o Cruzeiro tem um batedor, ele precisa ser respeitado. Se ele quisesse bater, ele devia conversar. Ele não tinha que ter pego a bola, botado embaixo do braço e dito: essa bola é minha, sou eu que vou bater. Ele não pode se colocar dessa maneira. Por maior que ele seja, ele é um grande batedor, a gente lembra dele e toda a biografia dele de artilheiro do Brasil em 2017, tudo que ele significava como batedor de pênalti também, mas era hora de ele respeitar. O companheiro tinha prioridade, a não ser que ele dissesse: ó, Bruno Rodrigues, não vou bater, não estou me sentindo legal, acabei de perder, pega você, vai lá e bata. Mas tentar no grito, na força, puxar aquilo ali, não vale a pena. Um jogo gigantesco que não precisava de algumas confusões, né? O Fluminense tentou dar um tempero ali para poder desestabilizar o Cruzeiro, o Diniz entrou em reclamações, então algumas coisas que não pesaram legal na partida. E aí, galera, apesar da derrota, você acha que o Cruzeiro merecia vencer esse jogo? Pelo menos empatar? Porque o Cruzeiro teve chance, teve um pênalti lá, não conseguiu converter. Deveria ter convertido para buscar esse empate, talvez até a virada, porque o Cruzeiro estava muito melhor. O Cruzeiro só não conseguia acertar o gol, mas atacava o tempo todo, dobro de ataque. Infelizmente não deu. Mas então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.